Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa terça-feira para falar, é claro, de NFL. Afinal, a semana 15 já está nos livros de história. A gente está aqui para falar da vitória do Green Bay Packers sobre o Los Angeles Rams. Não tem mais chance nenhuma de um bicampeonato da equipe dos Rams nessa temporada, oficialmente eliminados dos playoffs. A gente já sabia que isso ia rolar. E hoje também é dia de atualização no nosso Power Ranking, né? Nosso top 10 e o bottom 3, os 10 melhores times e os 3 piores da temporada até este momento. Quero saber a sua opinião, é claro, tem lista, tem polêmica. Quero saber o seu top 10, quem são os piores times para você. Essa temporada tá tão equilibrada que é difícil ter algum erro e eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, como o João Loureiro e o Laércio Brígido, os dois novos membros do nosso clube de membros, são 92 agora, hein? Tá chegando a hora com 100 membros, vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do nosso clube de membros, lembrando que tem grupo no Telegram para te bater papo de futebol americano o tempo inteiro e também tem o sorteio mensal de uma camisa da Fanatic Sport Nation, uma loja parceiraça do canal. Aqui embaixo você conhece, tem o link para você conhecer a Fanática com um cupom de desconto. E agora vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, lembrando que hoje tem live, hein? Como acontece tradicionalmente, às terças-feiras, 6 horas da tarde, no horário de Brasília, nós teremos a saideira de 2022. É isso, né? Porque semana que vem eu vou viajar, então acho que não vai rolar. E nessa semana a gente vai conversar muito sobre o que vimos nesse final de semana equilibradíssimo. Estarei ao lado do Ivo Stank, do Cheme, tradicional podcast Toque Passa NFL, que você confere aqui no youtube.com/toquepassa, ou então você ouve graças a Pacundê nos principais agregadores de podcast, procura lá o Toque Passa NFL. Eu acho que a gente não vai perder muito tempo, não é perder, né? A gente não vai passar muito tempo aqui falando da vitória do Green Bay Packers sobre o Los Angeles Rams ontem, né? Que foi uma vitória protocolar, a gente imaginava que isso fosse rolar, né? Não tinha dúvidas que os Packers venceriam. Aí, bem que nessa temporada tá tudo difícil de você cravar qualquer coisa, mas a tendência era essa, e agora a vitória dos Packers 24-12, oficialmente os Rams não têm chances nenhuma mais de buscar uma vaga nos playoffs. A equipe dos Packers ainda segue com chance, né? Não foi uma vitória maravilhosa, não foi uma coisa de encher os olhos, alguns erros, algumas coisas erradas ali, mas vitórias consecutivas, o que não acontecia desde a semana 4. Na semana 4 foi como mudou, né? Os Packers estavam 3-1 e agora eles conseguiram os 6-8, tem chances ainda, são 12,2% de chance de playoffs, segundo o Analytics da ESPN. Não dependem mais de si, se vencerem os seus 3 jogos que restam, ainda vão ter que contar com uma série de resultados ali, uma combinação de resultados, mas podem fazer uma gracinha, né? Encaram os Dolphins na próxima semana, jogo lá em Miami, e aí 2 partidas em casa contra o Minnesota Vikings, já campeão da NFC Norte, e contra a equipe do Detroit Lions na última semana. Valeu pro torcedor do Green Bay Packers a vitória de ontem. Comemorar alguns sinais positivos, né? Por exemplo, o Romeo Doubs voltou, ele que estava fora desde a semana 9 com uma lesão no tornozelo, jogou, e a dupla Dobbs e Christian Watson parece que vai dar frutos, né? Tem ali o seu encanto, o seu charme, a sua qualidade, e o Aaron Rodgers está conseguindo entrar em sincronia com esses calouros aqui, né? Na temporada, o camisa 12 conectou 20 dos 24 passes tentados enquanto essa dupla esteve em campo, né? Não necessariamente passes para eles, mas enquanto essa dupla esteve em campo, ele conectou 20 de 24 passes. Ontem ele foi de 7 de 7 para 91 jardas. E apesar dos papos iniciais, lá daquelas cobranças que o Rodgers tinha com os calouros, né, falando que os caras precisam ser mais constantes, no fim são eles os melhores alvos do Aaron Rodgers nessa temporada. O aproveitamento dele é melhor passando para calouros neste ano, 63% de aproveitamento, conexão nesses passes, 11,9 jardas por tentativa, são 10 passes para touchdown, nenhuma interceptação com calouros. Quando o passe vai para os veteranos, aí a qualidade caiu um pouquinho, 60% de aproveitamento, 10,11 jardas por tentativa, por conexão feita, e você tem 6 passos para touchdown, 6 interceptações. Inclusive, a interceptação ontem acontece buscando um veterano, e aí foi muito atípico, né? Fiquei até um pouco preocupado, eu falei, rapaz, é capaz dos Rams acabarem aprontando para cima dos Packers, os Packers se complicando, porque ali não fez o menor sentido. O Aaron Rodgers, na interceptação dele, o primeiro quarto do jogo ainda estava 3-0 para os Packers,
Ele está completamente livre, né? Porque ele faz um movimento aqui, vem pro lado direito e não tem ninguém naquele CEP, né? O cara tá totalmente isolado, ele tá morrendo de frio e ele passa para um Lazar que tá completamente livre também. Não tinha menor cabimento errar um passe daquele e ele dá um overthrow, né? O passe muito no alto, acaba caindo no colo do Taylor Rapp. Foi muito mais um passe pro Rapp do que pro Lazar. Interceptação que depois a equipe dos Packers conseguiu passar por cima sem problemas. O Aaron Jones e o A.J. Dillon merecem destaque também, encaixou ali o jogo, né? Mais uma boa partida dessa dupla que a gente esperava mais ao longo da temporada, mas ontem fez um bom papel. Aliás, os TDs da equipe dos Packers saíram com eles, foram 2 touchdowns terrestres do A.J. Dillon e um touchdown recebido pelo Aaron Jones numa jogada que teve ali uma participação muito importante do Watson, ele fazendo um bloqueio e abrindo espaço para o Dillon correr, aliás, para o Jones correr até a end zone. A defesa também fez a parte dela, e aí a gente vai falar também que jogou contra ninguém, né? Cara, como é ruim essa linha ofensiva. Não dá pra colocar a culpa na derrota no Baker Mayfield, o cara que foi herói há uma semana, quando ele joga um Thursday Night Football com 48 horas de jogador dos Rams, mas é muito complicado. A linha ofensiva, nossa, é uma peneira, né? Ele foi pressionado em 40% dos snaps, ele teve pressão o tempo inteiro, sofreu 5 sacks. E o grupo de recebedores dele, vamos lá, é formado por Van Jefferson, Tutu Atwell, o Skoronek, o Brandon Powell. Cara, muitos drops, muitas jogadas que tinham, olha, potencial. O Atwell teve um drop que ali era tão lamentável, era uma chance até de touchdown e ele dropa a bola. É complicado, né? Os Rams não tem mais o que dizer. O normal era isso. Vai ficar com uma pick top 5 nesse momento, é a 4ª pick, mas não é deles também, passa lá para os Lions. Os Lions têm chance de playoffs com uma pick boa. Então acabou a equipe dos Packers ajudando um pouquinho o rival Detroit Lions. A equipe dos Packers, como eu disse, tem uma chance de playoff, não é fácil, mas daqui até o fim da temporada também pode atrapalhar os rivais. Né? Você pode tentar tirar o seed número 2 da equipe dos Vikings, você pode complicar a vida dos Lions na última semana, às vezes os Lions chegam precisando da vitória para garantir a vaga nos playoffs, você pode atrapalhar. Então é trabalhar nessas últimas semanas aqui, a evolução dos calouros, dar mais tempo de campo, tentar evitar uma temporada negativa, que seria já uma grande vitória pelo que a gente viu ao longo do ano para a equipe do Green Bay Packers. E eu queria ver um pouquinho mais do Jordan Love, mas, cara, enquanto tiver chance, os Packers tiverem chance de playoff, o Aaron Rodgers não vai sair de campo. Quem sabe, na última semana, mas também se tiver como chance de atrapalhar os Lions, o Rodgers pode querer fazer essa gracinha aqui. Eu queria ver um pouquinho mais pra gente ter uma ideia de realmente quem que é o Jordan Love. Uma notícia aqui, antes da gente ir para o nosso top 10 e o bottom 3, o quarterback Jalen Hurts é dúvida para o jogo desse final de semana, o jogo da véspera de Natal, né, contra a equipe do Dallas Cowboys. Uma partidaça esperada há muito tempo pela equipe dos Cowboys, principalmente, porque no primeiro jogo os Eagles venceram, mas o Dak Prescott não jogou, e agora podemos não ter o Jalen Hurts, né? O Hurts teve uma torção no ombro direito, ele passou por exame de ressonância magnética, o raio-x não tinha mostrado nada, a ressonância confirmou essa torção, não é uma lesão tão grave assim, não é um problema que tira ele da temporada, que a tendência é que não complique para os playoffs, mas ele é dúvida para esse final de semana. Segundo as fontes lá ligadas à equipe dos Eagles, ele precisa de um tempo de descanso, de uma fisioterapia e tem chance de jogar. Tanto é que o Mike McCarthy falou que os Cowboys vão se preparar para encarar ou o Jalen Hurts ou o Gardner Minshew, que é o quarterback reserva, né? Tem que se preparar para as duas possibilidades, está bem aberto ainda. Eu acho, vai ficar numa questão muito complicada, porque a equipe dos Eagles, ela garante o título da divisão e garante o seed número 1 com uma vitória nos últimos 3 jogos. Precisa vencer um dos 3 jogos. Semana que vem jogando agora contra os Cowboys, depois tem partidas contra os Saints e os Giants. Na última semana é contra os Giants. Aí você pode pensar assim, será que eu coloco o Hurts agora não 100%, mas para tentar confirmar uma vitória, ganhar do rival, atrapalhar a vida do rival e já confirmar toda essa situação, e depois eu descanso ele por 2 semanas, lembrando que vai ter a bye week ainda, então eu posso descansar de quase um mês, ou eu vejo que esse jogo aqui é um jogo complicado, que pode ter muita pressão, pode ter muita pancada, deixo ele fora, tento com o Gardner Minshew, que não é uma escolha ruim, né? O Gardner Minshew é um dos melhores reservas que tem na NFL neste momento.
E se não der certo, semana que vem talvez o Hurts melhor, pega o Saints, uma partida que teoricamente é mais fácil, e aí eu vou lá e confirmo na próxima semana. É isso que o pessoal o Sirianni vai ter que trabalhar lá, pensar nessas possibilidades. Tá aberto o leque e a gente vai seguir de olho para ver que o Hurts, porque, cara, seria judiação demais se esse time perdesse o Hurts justamente agora. Aí seria um reprise. Claro que pode ser uma tentativa de tradição da equipe da Filadélfia, né? Perder o seu quarterback que está fazendo sucesso, que é candidato a MVP, para entrar o reserva e campeão. Pensou se o Gardner Minshew vira um novo Nick Foles? Eu acabei de pensar nisso aqui. Bom, vamos aguardar e torcer para que esteja tudo bem com o Jalen Hurts. Vamos lá então fazer o nosso Power Ranking aqui, cara. E até ontem a rodada tinha o maior vencedor conseguindo uma vantagem por 11 pontos apenas. E aí a gente teve os Packers vencendo por 12 pontos. Mesmo assim, é uma das semanas mais equilibradas da história da NFL, né? A média da vantagem de quem venceu os jogos é de 6,5 pontos, né? Então foi muito apertado os placares de todos os jogos. É a menor média desde a semana 13 de 2012, e desde então, daquela semana 13 de 2012, a gente não teve mais uma média menor do que 7 pontos por partida para o vencedor, né? E então foi uma semana muito equilibrada. É a terceira semana na era do Super Bowl em que todos os jogos foram decididos por 12 pontos ou menos. 12 pontos, só um jogo, né? O resto tinha sido 11 pontos e a maioria ali bem apertadinho, com uma posse de bola apenas, bem equilibrado, e mostra a dificuldade que a gente vai ter para fazer esse power ranking, né? Subir ou descer as posições com relação à semana passada fica muito complicado. A avaliação é muito difícil, porque time que a gente gosta acaba perdendo, time que, né, a gente não gosta acaba ganhando. Não é que não gosta, né? Mas que não está encantando acaba ganhando, então a gente tem essa situação neste momento. A equipe do... Vou começar com o bottom 3, né? Vamos lá para baixo. E a equipe do Houston Texans se mantém com a pior da temporada, não tenho o que dizer. Mais uma semana que deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho para os Chiefs, mas consegue perder de novo, né? Como eu falei já na semana passada, você tem que se esforçar demais. É um esforço enorme para conseguir perder um jogo desse. Por isso que eu faço questionamento sobre os Chiefs, a gente vai falar lá pra frente. A equipe do Houston Texans, para mim, segue sendo a pior da NFL, por mais que tenha dado dificuldade para mais um time de playoff em semanas consecutivas. Em 31º lugar, aí nós temos uma novidade. Aliás, os outros dois times que estão nesse bottom 3 são novidades, e eu vou colocar a equipe do Arizona Cardinals, né? Porque sem o Kyle Murray, esse time aqui já era ruim e perde até um pouquinho de brilho que poderia vir do quarterback, né? Com o Colt McCoy não dá para esperar muita coisa, é muito mal treinado, acho que é lamentável, assim, vai ser um fim de temporada deprimente, um fim de passagem do nosso Cliff Kingsbury deprimente lá na equipe do Arizona, porque, né, olha, os últimos 2 Super Bowls o time da casa jogou, e aqui não passou nem perto, teve nem esperança, não tem nem expectativa, foi bom, pelo menos não frustrou o seu torcedor, simplesmente não deu chance em momento nenhum, é um time muito ruim. Em 30º lugar... eu vou colocar a equipe do Indianapolis Colts, tá? Eu vou colocar os Colts porque, olha, outros se candidataram, os Broncos ganharam seu jogo, tem outros times que são bem ruins na temporada, mas, mano, você tinha uma vantagem de 33 pontos, você levou a maior virada da história da NFL com um segundo tempo patético mesmo, porque a equipe dos Vikings até se esforçou para não conseguir fazer essa virada. No momento que tinha a chance de conseguir a virada, você simplesmente vai lá e consegue uma interceptação. Você vai contar ainda com a arbitragem. Então esse jogo foi para prorrogação, talvez pela arbitragem, porque dava para a equipe dos Vikings ter vencido no tempo normal ainda. Mesmo com erros da arbitragem a seu favor, você conseguiu desperdiçar a maior vantagem da história da NFL. 33 pontos, e mesmo assim, quando você abriu 33-0, não era muito mais demérito do adversário do que o mérito seu, né? Muitos tiros nos pés da equipe dos Vikings, então esse time está sendo treinado por um estagiário e, olha, é uma das coisas mais lamentáveis. Até o Buckner falou que, putz, não dá, né? Ele não acredita, não consegue entender o que aconteceu, mas a gente sabe muito bem que é simplesmente um time ruim. A história é essa e para mim aparece aqui na 30ª posição a equipe do Indianapolis Colts. E agora a gente vai lá para o top 10. Top 10 que acabou tendo muito menos mudança do que eu imaginei que teria, mas por conta desse equilíbrio todo. Na primeira posição eu mantenho o Philadelphia Eagles. Para mim não tem o que dizer, né? É um time que sofreu mais do que deveria contra os Bears.
Aliás, eu fui cobrado ontem por não ter falado dessa vitória dos Eagles, e eu até comentei, era um jogo que eu não esperava comentar, porque era um jogo que pra mim seria um passeio no parque, né? Era um time muito melhor, cara, um time que tá 3-11 e não tem porquê, passa, né? Vamos embora. E de fato, acabou sendo um jogo muito mais apertado, o Jalen Hurts com 2 interceptações, mas anotando 3 touchdowns terrestres. Ele é o cara, como a gente já falou, que ele consegue te machucar às vezes de um jeito, ele ganha de você de um jeito, depois ele ganha de outro, e o passe não estava encaixando, estava encarando uma defesa difícil, né, da equipe dos Bears, que tem conseguido fazer um bom trabalho, apesar de ter se livrado de alguns jogadores que eram, né, as referências dessa defesa. Num clima frio, o Jalen Hurts parece que sentiu um pouquinho essa questão do clima frio, mas aí ele foi lá e conseguiu, com as pernas, levar mais uma vitória para a equipe do Philadelphia Eagles, que mantém-se no primeiro lugar desse Power Ranking, mas olha, sendo bem acossado aqui pela equipe do Cincinnati Bengals, que se mantém na segunda posição. É outro time que eu esperava uma vitória mais tranquila, até falei que poderia ser quase um descanso, um desafogo nesse calendário tão complicado que eles têm daqui até o final do ano, mas é diferente você encarar os Buccaneers do que a equipe dos Bears, né? Por pior que os Bucks sejam, por pior que o time esteja mal treinado, ainda assim é um time que tem ali suas qualidades, né? O Tom Brady, você tem o Mike Evans, você tem o Godwin, você tem grandes jogadores dos dois lados da bola e deu um trabalho. E a equipe do Cincinnati Bengals me encantou, né? Consegue reverter a desvantagem que tinham, sai perdendo por 17-0, mostrou ali um poder de reação, mostrou uma profundidade de elenco com desfalques nessa defesa, teve problemas no ataque em outros momentos, então é um time que está me encantando bastante. Essa equipe dos Bengals mantém-se na segunda posição. Em terceiro lugar, outro time que se mantém é a equipe do Buffalo Bills, que deu sinais de que, né, pode voltar, pode crescer nesse momento de novo, que é importante, reta final, vinha de altos e baixos, estava indo numa descida ali nas últimas semanas, mas agora dá uma recuperada interessante, uma grande vitória sobre o Miami Dolphins, mostrando um poder do Josh Allen, também se reencontrando, fazendo uma partida de Josh Allen, como a gente estava acostumado a ver. Então é um time que eu mantenho na terceira posição. No quarto lugar, vou manter a equipe dos 49ers. É um time que merecia subir, tá? A equipe dos 49ers tem feito para merecer crescer. É que os outros também estão junto. E aí, por essa situação, ele acaba seguindo nessa quarta posição. Uma vitória sobre o Seattle Seahawks, confirmando o título da divisão. Né? O ataque continua funcionando com o Brock Purdy. A defesa é impressionante, a defesa é incrível. E ele não sobe mais, porque eu poderia falar com relação ao Cincinnati Bengals, por exemplo, mas eu tenho muito mais dúvidas com relação ao Brock Purdy. Por mais que esteja funcionando, ele correu alguns riscos, né? Ele poderia ter lançado uma pick six no momento que o jogo estava muito mais equilibrado, e se essa pick six entra, o que aconteceria? Né? Então a gente tem essas muitas dúvidas. Josh Allen, a gente já viu como é que funciona em playoff. O próprio Joe Burrow, a gente já viu como é que funciona em playoff. O Brock Purdy, eu não sei nem como funciona na temporada regular ainda. Eu prefiro um pouquinho mais. Quarto lugar, tá ótimo lugar para a equipe do San Francisco 49ers. E em quinto, a equipe do Kansas City Chiefs. Os Chiefs aqui se mantêm em quinto porque também tem incompetência dos adversários, tá? Muitos. Os outros times estão me dando muito mais dúvidas, mas eu sigo com o pé atrás na equipe do Kansas City Chiefs. Sofreu demais, você não pode depender de uma prorrogação para vencer o pior time da NFL disparado. O time que já tem a pique número 1 abraçada com ele ali desde o comecinho. É um time horroroso. Você tem que se esforçar demais para perder e a equipe dos Chiefs foi para a prorrogação ainda, consegue escapar com a vitória. Olha, se mantém em quinto, mas aquela tendência de queda. Tá? Escapou ali de cair nesse ranking mais uma semana, vinha caindo nas últimas semanas, escapou de mais uma queda, porque os outros times também foram incompetentes. Em sexto lugar, uma subida boa aqui, eu vou colocar a equipe do Minnesota Vikings, porque a partir do sexto lugar, tá muito bem, tá bem nublado aqui na minha cabeça. É difícil você olhar, esses 5 primeiros eu coloco eles mais destacados. Para mim são os principais contenders a ganhar ali para levar uma vaga no Super Bowl e conquistar o Vince Lombardi. A partir do sexto lugar começa a ficar um pouquinho mais, né, embaçada essa visão, um pouquinho mais turvo esse cenário, mas eu vou colocar a equipe do Minnesota Vikings. E é um voto de confiança, porque eu já disse ontem, eu acho que o torcedor saiu com um sentimento meio agridoce. E aí, qual que é a equipe do Minnesota Vikings? Aquela
equipe que dá um tiro no pé atrás do outro e acaba ficando a 33 pontos atrás da equipe do Indianapolis Colts no primeiro tempo, ou é o time que tem essa capacidade, essa força, essa qualidade suficiente de conseguir buscar essa virada? Como eu disse, enfrentando os Colts que tem um estagiário como treinador. Se é um time um pouquinho mais ajustado, um time um pouquinho mais capaz, aproveita aquela oportunidade, como aconteceu com o Dallas Cowboys há algum tempo, né? Encararam os Cowboys, saíram perdendo, não conseguem voltar mais, não volta de forma alguma. E é essa mesma situação. Precisa abrir o olho, não pode correr risco como correu contra a equipe do Indianapolis Colts. Vou manter em sexto, quer dizer, aliás, vou fazer esse time subir para a sexta posição por conta também da incompetência de outras equipes, por exemplo, a equipe do Dallas Cowboys, que para mim cai para a sétima colocação. Eu estava quase mantendo em sexto, mas eu acho que tem que funcionar como um alerta. Ok, pegou um time com o Jacksonville Jaguars. O Jaguars é um time mais capaz, com mais qualidade do que a equipe do Indianapolis Colts. Mas a forma com que os Vikings saem perdendo, inclusive com erros de arbitragem, ela é assim um boicote, né? A equipe dos Vikings se colocou naquele buraco e teve capacidade de voltar. A equipe dos Cowboys encarou um time que era capaz de fazer algumas coisas, tem qualidade para crescer, mas os Cowboys tinham 17 pontos de vantagem. E aí é jogo de padrão playoff, vou imaginar que a equipe dos Cowboys vai encarar uns times desse jeito nos playoffs, e ele precisa prestar atenção, não pode desperdiçar uma vantagem de 17 pontos. Teve, né, capacidade ainda, né, mental e psicológica de recuperar a liderança, mas cedeu de novo o empate, vai na prorrogação e num turnover acaba perdendo esse jogo. Eu acho que tem que servir como um alerta. Foram mais de 500 jardas cedidas para o ataque da equipe do Jacksonville Jaguars, 7,1 jardas por tentativa de corrida é muita coisa. Ah, o Van Der Esch saiu machucado. Sim, o Van Der Esch vai ser desfalque por um tempo, tá? Fez exames aí, tem um problema, vai estar fora do jogo de final de semana contra a equipe dos Eagles. Então, desfalque todo mundo tem. Não pode ter uma queda assim tão abrupta de qualidade, e aí a gente começa a ter dúvidas com relação ao que vem pela frente nessa equipe do Dallas Cowboys. Em oitavo lugar, eu vou manter a equipe do Los Angeles Chargers, um time que se manteve na oitava colocação, quase sumiu um pouquinho. É um time que, assim, não foi uma vitória bonita contra o Tennessee Titans, né? Foi um jogo, como eu disse, de extremos, né? Começou bem, aí tem muito mal no meio do jogo, mas a última impressão foi muito boa para mim. A capacidade do Herbert de conduzir aquela campanha com pouco tempo no relógio e conseguir o field goal da vitória. Então eu vou manter na oitava colocação. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos, coisa assim, da equipe dos Chargers, que tem conseguido crescer, tem mostrado qualidade. Eu acho que é sim um time que vai para a pós-temporada, depende só de si para conseguir a vaga nos playoffs. Não é aquele time que eu esperava no começo do ano, tem problemas de treinador, Brandon Staley é fraco, mas mantenho na oitava colocação. Em nono lugar, o Miami Dolphins. O Miami Dolphins se mantém nessa nona colocação que eu coloquei no ano passado, mas com uma tendência diferente. Na semana passada eu tinha muitas dúvidas sobre o Miami Dolphins, ele vinha numa queda. Agora ele estabilizou e começa a dar essa crescidinha. Gostei do jogo contra os Bills. Eles poderiam ter subido se tivessem vencido os Bills, mas era um cenário completamente adverso, né? O frio que tinha, jogando contra a torcida adversária, que tacava bola de neve na sua cabeça, né? Teve até que parar a arbitragem ali, mandar os caras parar de jogar bola de neve, senão ia dar falta. Então, tudo isso fez com que o placar fosse menos levado em consideração do que a forma de jogar. Foi uma derrota, mas jogando bem, com o ataque demonstrando que pode voltar a ser o que era e o que não foi nas duas últimas semanas. Eu gosto, mantenho essa equipe do Miami Dolphins na nona colocação. E para fechar nosso top 10, eu vou colocar a equipe do Detroit Lions, aparecendo aqui, estreando. Tinha outros times pretendentes por essa décima colocação, acho que os Giants poderiam ter brigado por ela, poderiam ter aparecido nela, mas eu vou manter aqui o Detroit Lions porque é muito legal. É um time que venceu a sexta vitória dos últimos 7 jogos, um time que começou a temporada 1-6 e tem a chance de ir para os playoffs, né? Cara, impressionante você começar com 1-6 e ter a chance de ir para a pós-temporada. A vitória contra os Jets não foi, assim, também uma vitória muito bonita,
mas é porque o encaixe do jogo era complicado, né? A sua defesa, ela é fraca, ok, encarou um ataque que tem sua deficiência, chamado Zach Wilson, só que o seu ataque, que é o seu ponto forte, encarou uma defesa que é muito boa, né? A defesa dos Jets, ela é uma defesa muito boa, já tinha falado aqui contra os Bills, deu trabalho para os Bills, você imagina só dar trabalho para os Lions, e eles encontraram forma de vencer, né? Aquela chamada na quarta para polegadas foi muito inteligente, acabou rendendo o touchdown, né? Todo mundo esperando ali ganhar um quarterback sneak, só ganhar o first down, e aí você percebe isso e faz uma jogada mais profunda que consegue garantir o seu touchdown da vitória. Então, eu gostei da forma com que o time dos Lions inteligentemente trabalhou nessa partida contra os Jets. Perdeu oportunidades na red zone, perdeu oportunidades de ataque, poderia ter conseguido fazer alguma coisa? Sim, poderia. Mas como eu disse, contra um time encardido, que é essa equipe do New York Jets. Então, voto de confiança aqui para o Detroit Lions aparecendo nessa 10ª posição. Esse é o meu Power Ranking, como eu disse, tá bem aberto, discussão é sempre legal. Dê aí o seu comentário, deixa aí qual que é o seu Power Ranking, quem são os piores para você. Curta o vídeo, assina o canal e lembre-se, 6 da tarde, no horário de Brasília, tem live hoje aqui no Toque Passa. Se liga no canal. Aquele abraço.